Olá, boa noite a todos. Boa noite, Fabiane. Como que você está, Fabiane? Boa noite, tô bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, melhor agora. Bom, boa noite a todos, boa noite a você que já está no nosso canal da Segurança da Via Lácteos, no YouTube. Também aqueles que já estão nos acompanhando pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Já estamos acompanhando aqui pelo chat, já tem muitos comentários, muitas pessoas participando, já temos clientes, parceiros e muitos, é claro, colaboradores da Via Láctea. Então, hoje nós iniciamos mais uma ação da Via Lácteos com o objetivo de cuidar de pessoas, nesse momento novo de pandemia do Covid-19, algo antes imprevisível, né? E uma pandemia que atingiu a todos, e podemos afirmar que também existe uma pandemia paralela, que é de saúde mental, né? Afetando o psicológico de todos. E justamente por isso que nós estamos dando início a esse canal, onde vamos tratar cada mês com um especialista, um assunto diferente em diversas áreas. E especificamente hoje nós vamos debater o tema saúde mental de motoristas e familiares durante a pandemia. Então, meu nome é Alencar Júlio Schneider, eu sou gerente nacional de logística da Via Lácteos, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização na área de economia. Atualmente estou estudando e cursando na Dom Cabral uma especialização na área de negócios. Estou há 4 anos na Via Lácteos, sou casado, pai de 2 lindos filhos, Miguel, Joaquim, e sou natural e residente na cidade de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, mas tenho essa atuação em todas as operações a nível nacional. Então, eu passo a palavra para a nossa especialista convidada de hoje, Fabiane de Almeida, nossa consultora, que já vem trabalhando há muito tempo com a Via Láctea. Então, está com você, Fábio. Bom, obrigada. Boa noite a todos. Então, eu sou Fabiane, sou psicóloga, sou de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, sou formada há 11 anos pela PUC, tenho MBA em Gestão de Pessoas, sou credenciada pela Polícia Federal, sou especialista em Psicologia do Trânsito, sempre trabalhei com avaliações psicológicas e psicossociais. Logo que me formei, ajudei a minha irmã na consultoria que ela abriu para atender a Via. Então, desde 2008, a gente atende a Via. A gente atende algumas outras empresas, todas ligadas com funções de RH mesmo, né, processo seletivo, avaliações, treinamento, desenvolvimento. Até o ano passado, eu era responsável por toda a operação sul da Via Lácteos, e em função da pandemia, acabei sugerindo a avaliação online, pela uma segurança, tanto minha quanto dos próprios colaboradores. Então, acabamos aí adquirindo outras filiais e outras bases, até como uma maneira de padronizar a avaliação psicológica dentro da empresa. Bem, obrigado, Fábio. Vamos aproveitar aqui para nós dar as boas-vindas e agradecer a cada um pelo tempo que está dedicando para nos acompanhar nesse dia, né? Agradecer nossos clientes, já estou vendo aqui que tem muitos clientes participando, interagindo. Agradecer aos funcionários, em especial ao nosso time de guerreiros, né? Nossos motoristas, incansáveis no abastecimento do país, né? No seu trabalho, né? Aos familiares e aos amigos também que estão se fazendo presente. Então, a nossa live será um bate-papo, eu convido a todos, então, e deixo o desafio de participar do nosso chat, de mandar perguntas, dúvidas, alguma contribuição, né, para aqueles que estão nos assistindo também, de onde estão, de qual operação, de qual base da Via Lácteos, de qual cidade, escreverem o que entenderem, enviar dúvidas, sugestões pelos comentários lá do nosso canal, né? E agradecer a presença, né, e ao final teremos a palavra do nosso diretor, Valmir Valcarengue. Obrigado a todos. Então, vou falar um pouquinho da Via Lácteos, de forma bem resumida, bem breve, quem somos, né? Para falar da Via Lácteos, falar um pouquinho da nossa atuação,
né? Nós hoje possuímos 38 operações a nível de Brasil, estamos em 24 clientes, são mais de 600 veículos em operação hoje a nível de país, já passamos aí a barreira de 1.000 colaboradores, 1.000 pessoas, né? 48 milhões de quilômetros por ano, 365 dias por ano, é uma atividade diária, 24 horas por dia, então nesse momento, certamente nós temos muitas pessoas que estão lá na sua operação, trabalhando, e devem acompanhar depois, né, a nossa live, e realizamos aí diariamente em torno de 5.000 entregas, 5.000 coletas diárias. Entregas porque nós atuamos além do ramo de coleta de leite, né, atuamos na área de nutrição, na área de graneleiro, na área florestal, temos grandes operações com grandes empresas multinacionais, né, no segmento de T2, enfim, temos ainda outros segmentos em que nós atuamos. Então, falar um pouquinho sobre a empresa, sobre a nossa missão, para que todos entendam o nosso papel como empresa. Então, nossa missão é desenvolver soluções logísticas especializadas baseadas em agregar valor ao cliente, trazer inovação, segurança e rentabilidade. Então, nós não somos uma empresa de caminhões, não somos uma empresa especificamente de transportes. A nossa missão é desenvolver soluções mediante algum problema, alguma situação. Então, por isso que nós somos uma empresa de gestão e uma empresa de pessoas. Nossa visão é ser reconhecida como uma empresa de excelência nos negócios em que atua. Queremos sempre estar à frente e assim ser reconhecido pelo mercado. Dentro dos nossos valores, eu destaco principalmente a questão da segurança, se faz presente como um valor em todos os colaboradores, o resultado, a ética, a parceria com o colaborador, com o cliente e com fornecedores. Além, é claro, da profissionalização. Então, essa é a Via Lácteos. Nós vamos falar um pouco sobre saúde mental, sobre pandemia, né? Hoje nós ultrapassamos 141 milhões de casos confirmados de Covid, coronavírus a nível mundial. São mais de 3 milhões de mortes. Os Estados Unidos é o país com o maior número de mortes, praticamente 600 mil já, e seguido do Brasil, com a segunda posição, com 380 mil mortes. Com uma população de 211 milhões de habitantes, apenas 33,8 milhões de doses aplicadas, o que não significa 33 milhões de pessoas imunizadas. Tivemos impacto na nossa vida, na nossa rotina. Hoje, 14 milhões de pessoas ficaram sem emprego, um impacto gigante em alguns segmentos, como no ramo de hotelaria, turismo, enfim, são muitos segmentos em que, de fato, foram impactados, Muitas empresas fechadas, e na nossa rotina também, Nós tivemos mudanças que devem até sobreviver a esse momento de pandemia, como o home office, as nossas reuniões, os nossos treinamentos, principalmente aqui como empresa, cada vez mais virtuais, como essa live de hoje também, na alimentação, no delivery, no e-commerce, no comércio eletrônico, aulas passaram a ser virtuais, enfim, tivemos uma série de impactos na nossa vida, em que certamente alguns devem se perpetuar. Impactos econômicos para as empresas, o Brasil vive o pior momento em 21 anos, momento econômico, com uma queda de mais de 4% no PIB. Em contrapartida, também foi criado um auxílio que beneficiou mais de 70 milhões de pessoas, gerando uma saída de um valor dos cofres públicos, mas que principalmente, em vários segmentos, mas que principalmente no segmento do agronegócio teve um impacto muito grande, que é onde nós atuamos. E nós estamos enfrentando esse momento como empresa, Então, a Via Lácteos
nós atuamos em vários setores, mas temos no agro talvez a maior participação, né? E esse setor foi menos afetado, o que nos possibilitou a não reduzir quadro de colaboradores, não realizamos desligamentos em função da pandemia, né? E estamos sempre estabelecendo rigorosos protocolos com medida de prevenção, né? Muita informação e cada vez mais, e o que é mais importante aqui na Via Lácteos, cuidando das pessoas. Esse é o nosso papel e é isso que nos motiva hoje a trazer essa live. Então, vamos lá. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre a saúde mental, sobre esse momento. Então, para nós iniciar, Fábio, fale um pouquinho para nós quais são os sintomas ou os sinais que podem indicar que uma pessoa está emocionalmente fragilizada. Bom, Alencar, na verdade, a pandemia fez todas as pessoas, né, se fragilizarem, eu acho, de uma maneira geral, até pela função das mortes, dos casos, mas a pessoa, quando ela sente alguma coisa, quando ela não está bem, em algum momento ela vai transparecer, né? Ela vai mudar o comportamento habitual dela, então ela vai se tornar ansiosa, vai se tornar desatenta, descuidada, no trabalho vai começar a produzir pouco, vai começar a se atrasar, até se afastar e se ausentar muitas vezes, né? Assim como também tem aquelas pessoas que se fecham, se retraem, então não demonstram suas emoções, até às vezes somatizando, dependendo do nível, e surgindo aí alguma doença física, dor de cabeça, gastrite, pressão alta, porque ela não consegue nem se dar conta que o que ela está sentindo é emocional, né? Então ela acaba realmente somatizando pela demanda e pelos sentimentos e emoções a gente não conseguir lidar. Porque hoje, a pandemia está nos trazendo justamente isso, né? É lidar com a ansiedade, é lidar com o desespero, com a preocupação, muitas vezes de perder o emprego, daqui a pouco de não conseguir levar o sustento para casa. Então, acho que a pandemia, ela trouxe realmente esses sintomas, assim, para as pessoas. Sim, certo. Fábio, e esses sintomas são só profissionais que trabalham na área, que podem identificar, ou pessoas que convivem, né, com estes também podem identificar isso? Bom, as pessoas próximas também são capazes de identificar, né, tanto familiar quanto o próprio trabalho, os gestores, no caso, porque acontece, a pessoa, em algum momento, ela vai deslizar, vai mostrar alguma coisa, né, e se tu tiver um canal de abertura, um vínculo muito bom, tanto em casa, esposa, filhos, quanto o próprio gestor, a gente consegue perceber, né, e eu acho que a Via ainda, ela tem uma peculiaridade, que é só homens, a maioria é homens, então o homem já tem aquele tabu de não querer mostrar fraqueza, de não fraquejar, ainda mais para um gestor que também é homem, né, então às vezes acaba ficando um pouco resistente nesse sentido, mas eu acho que o gestor, ele precisa manter essa abertura com o motorista, para o motorista poder falar, ou daqui a pouco o próprio gestor começa a observar que ele está tendo telemetria, que ele está não querendo trabalhar em alguns horários, então de ir buscar, de acessar ele, perguntar o que está acontecendo, né? Então, assim, e quando isso acontecer, tanto uma família, um familiar olhar e perceber, quanto o próprio gestor, é estimular ele a buscar uma ajuda, porque sim, é só um profissional qualificado que vai conseguir diagnosticar se ele está passando por uma questão mais séria, algum transtorno, ou é alguma coisa mais momentânea, e é só o profissional qualificado que realmente vai conseguir oferecer o melhor tratamento para essa pessoa. Certo. Bom, dar uma boa noite aqui para o Dacino Neto, nosso motorista solidário, Fábio lá de Doverlândia, de Goiás, está participando. Temos muita gente aqui, mas muita gente mesmo, né? Que bom. Muita gente do Sul aqui, de Criciúmal, muita gente de Sacramento. Bom, Minas está em peso aqui também, tem muita gente mesmo. Bom, vamos lá. Vão mandando suas perguntas, suas dúvidas sobre o assunto, compartilhando lá no Facebook nossa live também. Fábio, para dar sequência, por que é importante manter o equilíbrio emocional?
e o psicológico na rotina de um motorista profissional? Uhum. Assim, né, o motorista, ele corre risco no momento que ele sai de casa, né, ele saiu de casa, ele está correndo risco. No caso da Via, muitos motoristas ainda têm o deslocamento, né, por morar em outras cidades, de alguma maneira, e o próprio dia a dia, né, tem situações inusitadas, de risco, que pode colocar ele ou outros também em perigo. A Via tem a questão de a maioria dela ser no chão, então isso também traz um risco ainda maior para o motorista. Então, eu acho que ele tem que estar ciente, né? Em primeiro lugar, o motorista tem que estar ciente que ele está bem, que ele está em condições de trabalhar, porque no momento que ele percebe essa melhora e essa boa saúde e percepção, ele vai conseguir voltar para casa com vida e com saúde, né? Então, eu acho que é o principal. E quando o motorista está se sentindo sobrecarregado, está cansado, está com alguma preocupação, enfim, em função da própria pandemia, eu acho que ele tem que conseguir acessar o gestor ou até a própria família e tentar melhorar, buscar uma ajuda em relação a isso. Porque uma coisa que a Via preza, como tu mesmo comentaste ali na apresentação, é a segurança. A Via, ela está muito preocupada com a segurança do motorista. Então, ele tem que usar isso a favor dele. No momento que ele não está bem, ele buscar essa ajuda para conseguir, né, daqui a pouco o gestor conversar com ele, e o gestor vendo até uma necessidade de um acompanhamento, encaminhar para mim, a gente poder fazer um trabalho junto, né, eu, gestor, empresa, motorista, para ele conseguir estar bem emocionalmente, para poder trabalhar e chegar com vida em casa. Certo. Fábio, você falou da questão familiar, né? Hoje, os nossos motoristas, né, o nosso time, a maior parte já tem família, é pai, ou é mãe, em alguns casos, né? Estão no dia a dia buscando seu sustento fora, né? Trabalhando, né, para buscar, né, o seu sustento. Como que podem enfrentar essas preocupações que a pandemia gera, né? Muitas vezes eles estão trabalhando ou têm que cumprir o seu papel e tem um familiar hospitalizado, tem um filho que está em casa, que está sem escola, ou seja, ele está trabalhando, ele vai trabalhar, mas ele tem todo um ambiente, né, que certamente impacta, né, na sua rotina de trabalho, né? Como fazer para conciliar tudo isso para que isso não seja negativamente afetado, né, no seu trabalho, né? Para que esses fatores que estão acontecendo e que certamente, né, tem uma importância muito grande para qualquer um, né? Como fazer para que isso não impacte negativamente no seu trabalho, visto que quando a gente está falando em motorista, todos estão, né, expostos ao risco diariamente em rodovias extremamente movimentadas, onde também tem outras pessoas que talvez estão passando pela mesma situação. Então, como que o nosso motorista profissional, né, ele pode organizar a sua rotina para que isso não afete negativamente? Uhum. A pandemia, ela trouxe para todas as famílias, né, Alencar, o medo, preocupação, desespero. Muitas, daqui a pouco, perderam emprego ou estão em casa com os seus filhos sem escola. Muitas vezes não tem nem com quem deixar os filhos, porque tem que trabalhar. Ou muitas vezes é só o motorista que está levando o sustento para casa, né? Então, o motorista, ele já vai para a empresa com uma demanda emocional muito grande em cima dele, né? Em questão de saúde, pela questão da própria pandemia, ou porque daqui a pouco tem em alguma situação algum familiar hospitalizado, né, algum parente contaminado, fora a pressão financeira de que é ele só que está levando o sustento para casa. Então, a Via, ela está ciente disso, né, e eu acho que o motorista, ele tem que se sentir acolhido pela empresa. E a família também tem que estimular isso nele, né? Não colocar uma pressão tão grande em cima daquela pessoa, porque senão ele já vai ir mais preocupado trabalhar. E a gente sabe que vida pessoal e profissional não tem como separar. Se tu não tá bem na tua vida pessoal, consequentemente, tu não vai estar bem na tua vida profissional. Isso vai refletir em algum momento,
né? Então, eu acho que ele, em primeiro lugar, ele tem que se dar conta disso, daqui a pouco ter um bom diálogo em casa, né, de mostrar essa preocupação, esse medo, esse receio, e para o próprio gestor. Daqui a pouco ele está aí com alguma situação um pouquinho mais complicada, porque agora acho que mais que nunca, né, Alencar, as empresas precisam ver o lado emocional das pessoas. Eu acho que, apesar de antes até poderia existir isso, mas eu acho que agora é um momento que o lado emocional está escrachado, no sentido assim, as pessoas não estão bem. E muitos não conseguem nem buscar essa ajuda ou não se sentem na liberdade de chegar para o gestor e falar, olha só, eu não estou bem, eu não estou legal, é só eu que estou em casa. A gente sabe aí que muitos casamentos também não deram certo nessa pandemia. Então, além disso, pode ter até a separação, enfim. Então, são N sentimentos que a pessoa precisa administrar. E para não interferir negativamente no trabalho, ela precisa expor, né? E para isso ela tem o gestor, para isso ela tem a empresa e a própria família para acolher ela, para ela não ter problema e não interferir negativamente no dia a dia dela. Exatamente. O ambiente corporativo, de modo geral, também, né? Cada vez a cobrança é maior, né? Até em função de que muitas empresas não sobreviveram, então, certamente o nosso gestor também tem um papel fundamental nisso, né? Tem um papel fundamental nesse momento, né? A gente já vem tratando esse tema muito internamente, então, de fato, faz todo sentido. Bom, nós temos aqui participação do Laerte Paulino de Oliveira, cliente, um dos mais novos clientes da Via Lácteos, Catupiry. Nós temos, eu vi o Thiago Rodrigues da Silva aqui, o Thiago da Italac. Estou acompanhando as últimas postagens aqui. Temos muitas pessoas, o Fernando de Giruá, Rogério Brust, nosso motorista também, conhecido, a Fábio conhece também. Conheço. Né? De longa Essa data. Essa das antigas, né? Que nem eu. Exatamente. O Douglas, lá de Goiânia, da Operação CCPR, de Goiás, né? Fabiane, tem uma pergunta aqui do Lucas Oliveira. O Lucas, ele é do nosso time de gestão, Fábio, ele está pedindo aqui, ó. Vamos ver se podemos encaixar agora essa pergunta. Um trabalho que podemos realizar dia a dia para ter uma melhoria da saúde mental, né? Ele é, como eu falei, do nosso time. Então, na prática, o que o nosso gestor pode fazer lá para melhorar a sua saúde mental, né? Tem alguma atividade fora do trabalho, talvez, algo nesse sentido? Eu acho que sim, né? Eu acho que havia, dependendo da operação, os próprios gestores acabam não conseguindo se desligar muitas vezes, né? Então, assim, tem operações que é 24 horas, então eles ficam completamente imersos no trabalho. Então, às vezes, eles precisam realmente ter uma válvula de escape para a saúde mental e emocional deles, né? Tanto deles quanto do próprio motorista, né? Então, eu acho que sim, eles precisam ter uma fuga, ou seja, uma atividade física, ou seja, uma corrida. Agora, a gente não pode nem aglomerar em termos de fazer jantas, junções, como futebol. Então, isso também impede um pouquinho a busca por algo novo, mas eu acho que é tu poder se olhar, ver o que tu consegue amenizar um pouquinho o estresse, amenizar um pouquinho a ansiedade. Cada um tem uma maneira de relaxar. Então, eu acho que é realmente focando nisso, assim, né? A saúde do gestor, ela tem que estar muito bem, porque senão ele não vai conseguir lidar com os motoristas, né? E eu acho que o próprio olhar do gestor, assim, porque às vezes eles estão muito apagando incêndio, que eles não olham os motoristas deles, né? Não porque eles não querem, mas às vezes passa tão batido pela própria correria do dia a dia. Então, assim, deles daqui a pouco pararem um pouquinho, ter ali 10 minutinhos do dia, né? Para conversar com o motorista aqui, conversar com o motorista ali, ou mandar um próprio WhatsApp, né? Mas eu acho que ele se organizar para ter um pouquinho do tempo para ele
e para os motoristas. Eu acho que é uma saída e uma das vantagens que ele precisa ter. Ele e todos os gestores, né? Eu acho que precisa existir essa válvula de escape. Exatamente. Cuidar de si mesmo, né, para que daí ele possa cuidar dos seus motoristas e do seu time também, né? Exatamente. Esse é o papel da liderança. Então, ele tem esse papel duplo, digamos assim. Fábio, você falou de família, né? Então, o motorista, ele tem o trabalho dele aqui, e a família também tem um papel importante, né? Diante desse momento, dessa situação, né? Qual que é o papel da família? Assim, né, Alencar, a gente já sabe, tem estudos que as pessoas dificilmente pegam no trabalho a pandemia, né, O Covid, vírus. né? Então, assim, exato. Principalmente naquelas empresas que estão cumprindo com as normas do Ministério da Saúde. E a Via é uma delas. Então, a Via, como tu mesmo comentaste, né, a Via ela não parou em nenhum momento, porque é essencial. Então, os motoristas, vendo todos os noticiários, vendo que estava o caos, precisavam ir trabalhar. Então, eu acho assim, a família é fundamental nesse sentido, em cuidar do motorista, né? Porque, assim, a gente sabe que faz um ano já que a gente está nessa situação, as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, muitas famílias têm filhos adolescentes, solteiros, daqui a pouco numa idade que não é fácil segurar, né? E eu acho que ter um diálogo aberto, caloroso com os filhos, com as esposas, explicando que eles precisam trabalhar, que eles estão expostos, querendo ou não, e fazer a família entender, né, que se eu, que sou filha, que sou esposa, vou sair, né, vou aglomerar, vou numa vizinha tomar um chimarrão aqui no sul, né, e pego e levo para o motorista, esse motorista vai ser prejudicado e a empresa também, né? E a gente não sabe daqui a pouco o quanto vai ser prejudicado, porque esse vírus a gente não sabe, cada organismo reage de uma maneira. Então a família ela tem que estar consciente que ela precisa cuidar do motorista e se em algum momento, né, mesmo se cuidando ou algum familiar tem algum sintoma, que se isole, cuide do próximo. Acho que tem que avisar o motorista imediatamente para o motorista expor para a empresa, né? E aí a empresa tomar as medidas cabíveis para conseguir realmente amenizar daqui a pouco o risco aí que ele corre de ter transmitido para algum colega ou próprio gestor. Então a família ela tem que cuidar do motorista e se cuidar também, né? Exatamente. Bom, no chat aqui nós temos, né, o Frank, lá da Operação de Araras, nosso gestor da operação, o Leonardo dos Santos, de Santa Vitória, Minas Gerais, o Júlio Bordignon falou aqui, Júlio, Flávia e a filha Aurora na escuta. Que legal, Júlio, que legal. De Ponta Grossa, nós temos muita gente mesmo aqui, o pessoal lá do Pernambuco, João Alves, João Bosco, nosso time lá do Pernambuco, das operações em Garanhuns, em Bom Conselho, o pessoal muita gente de Jaguareíva, do Florestal, da nossa operação do Paraná, Marcelo Pereira, o Adilson, muita gente de Poços, o João Lopes, bom, tem o Carlos, nosso gestor de Teófilo, está participando, o João Blaia, o Maico, da Operação de Veredas, Nutrição Animal. Agradecer o pessoal da Federal, o Ricardo, o Fabiano, certamente temos mais pessoas aqui, mas só reforça e valoriza o nosso evento aqui. Marcos Troian, muita gente. Muita gente florestal, tem vários aqui. Bom, temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta do Maico está relacionado com o que eu já estava
Pensando que o Maico pergunta o seguinte, Fábio, como manter a saúde do motorista mental, né, quando ele tem um problema de Covid na sua família, né, quando ele claramente está vivenciando próximo, assim, um risco, né, de perder, né, um ente querido, permanece dias ou alguém internado em um estado mais crítico. Então, como buscar força nesse momento e como conciliar isso com a rotina, né? Como voltar a essa rotina normal também. Interessante essa pergunta do Maico, e parabéns pelo Maico pela pergunta. Uhum. Não, eu acho assim, né? O luto não é fácil para ninguém. Ninguém está preparado para perder alguém, ainda mais alguém que a gente ama. Então, eu acho que a dor da perda, a dificuldade de tu aceitar, de tu assimilar uma morte é difícil. Então, assim, tem pessoas que levam meses, tem pessoas que levam mais de ano para conseguir superar aquilo. Independente da situação, quando a gente tem uma perda, a gente passa por vários processos, né? O primeiro, praticamente, é a negação, de tu negar que aquela pessoa foi embora, que tu não vai mais ver aquela pessoa, vem a raiva, né? Vem a culpa, vem a depressão, muitas vezes, até chegar na superação e tu aceitar isso, né? Mas, assim, cada pessoa lida de uma maneira. Então, assim, e a pandemia, ela fez a gente olhar mais o lado emocional. A morte nunca foi tão falada e tão vivida quanto agora. Então, assim, as empresas precisam falar. As empresas, elas têm que expressar isso, né, para o motorista. A pandemia fez a gente humanizar as nossas relações e o gestor, ele precisa trabalhar com naturalidade isso. Por mais difícil que seja esse assunto, os gestores, eles têm que lidar de uma maneira natural. Tem que respeitar a dor do motorista, mas tem que deixar um canal de abertura para esse motorista poder expor. Porque muitas vezes o motorista perde alguém e o gestor nem sabe. Né? Porque está lá no dia a dia, na correria, o motorista vai lá, faz a rota, vai embora. Então, assim, tu nem consegue muitas vezes conversar com o gestor. Então, eu acho que a empresa, ela precisa, os gestores precisam falar da morte, precisam falar do luto, né, que é algo que está aí, a gente está vivendo, está cada vez, né, todo dia morrem pessoas, e mesmo não sendo perto da gente, a gente já sente, né, porque existe uma pandemia, e eu acho que no momento que é alguém próximo, é algum familiar, com certeza o motorista, ele vai ficar mais abalado, ele vai ter um baque muito grande, então, e vai interferir no trabalho, consequentemente. Então, eu acho que o motorista, ele precisa viver o luto, ele precisa expressar, ele precisa falar sobre isso, que só assim ele vai conseguir elaborar a dor da perda. E eu acho que ele precisa buscar no que faz bem a ele, seja pelas crenças que ele tem, né, que independente da religião, em algo que ele acredite, seja na própria família, seja com amigos, com familiares, ou no próprio trabalho, né, porque às vezes o motorista, ele procura o trabalho como uma forma de esquecer, né, só que ele não esquece, ninguém esquece. Acho que a morte e a dor tá ali, ela vai continuar ali, e ela só vai se estabilizar no momento que a gente elaborar, falar, expressar e aceitar isso. No momento que a gente aceitar, aí sim a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais segura. Mas a gente não consegue negar o que está vivendo e a perda. Certamente todos nós passamos por isso já em outros momentos, mas como você bem falou, né, Fábio? Esse assunto agora vem muito mais à tona, né? Então, isso também, como empresa, nos ensina, né? Como trabalhar com isso. Então, nós temos trabalhado isso aqui internamente e todos os nossos gestores, cada vez mais, trabalhando, né, na frente lá, junto com seus motoristas, com o hábito de ouvir, e todos os motoristas, principalmente que estão aqui acompanhando a nossa tele, ou que vão olhar essa live aqui em outro momento,
eu deixo aqui em nome de todas as operações da Via Lácteos, né? Estamos abertos, procurem o nosso gestor, procurem o nosso time, que todos estão preparados e orientados, né, como trabalhar com isso. E assim, né, Alencar, só te cortando, desculpa, eu acho que no momento que alguém perde um familiar ou alguém mais próximo, e a Via sabe disso, eu acho que, dependendo do nível de sofrimento desse motorista, eu acho que tem que, daqui a pouco, o próprio gestor ver se ele tem que ser afastado da função, se ele tem que ser realocado em outra operação, em outra função, se ele tem que se tirar férias, né? Então, assim, o próprio gestor, com ele junto, eu acho que tem que ver uma maneira, porque daqui a pouco ele não pode trabalhar. Dependendo do nível, ele vai ter que ficar uns dias afastado, né? Dependendo de quem for a pessoa que ele acabou perdendo, enfim. Então, eu acho que o gestor também tem esse papel, né? De poder acolher ele, bom, ó, vou te dar férias, vamos sair, eu vou te tirar aí 2, 3 dias, eu vou te botar numa rota melhor, né? Então, eu acho que esse vínculo e essa abertura, eu acho interessante que o gestor tenha que ter com alguém que perdeu alguém pela pandemia e pelo Covid. Muito bem. Nós já passamos aí de 200 pessoas acompanhando a live. Mais uma vez, obrigado por todos. Certamente, né, o número é muito maior, né? O Leandrinho dos Santos, lá de Boa Esperança, ele fala que Leandrinho por cá junto com a família. Então, certamente tá ele conectado, mas tá a família dele junto lá. Que legal. Esse é o nosso objetivo, né? Estender e chegar até as famílias, né? Que fazem... Estamos todos vivendo o mesmo momento junto, né? Bruno Aguiar, o Bruno lá da Operação da Bahia, do T2, do Cacau, o Dalton de Sacramento, e muita gente aqui. O Victor, no Beato, o Luiz Henrique de Sacramento também. Sacramento tá em peso aqui. O José Salvador, está sendo muito gratificante para mim participar dessa live. Motorista recebendo as informações, se sentindo mais à vontade para tirar dúvidas e informar o que está sentindo. Exatamente isso, José, exatamente. Vem nessa linha. Vamos ver o que mais... Bom, tem muita gente. O Rafael da Segurança. A gente já falou um pouco, Fábio, sobre a questão das empresas, né? E do papel do nosso gestor, né? Do nosso time, né? Então, o motorista nos trouxe aqui, né? Do que ele está vendo que nós estamos dando essa abertura, né? Qual que é o papel, então, dos nossos gestores, de quem está participando da live, até para que o motorista também tenha a ciência, né, de qual é o papel dele, e o papel das empresas nesse momento extremamente delicado e que nós estamos vivendo, né, essa onda, e nós não sabemos amanhã como que vai ser. Então, qual que é o papel do gestor e da empresa? As empresas agora, em função dessa pandemia, elas precisaram se reinventar, né? Tiveram que readaptar o local de trabalho, tiveram que usar máscara, tiveram que usar álcool gel, mudar muitos hábitos. Então, muitas acabaram até fechando, que nem tu mesmo comentou, outras deram férias, outras diminuíram as horas de trabalho, outras até, por sorte, conseguiram aumentar a sua demanda, né? Mas, independente do setor que qualquer empresa esteja trabalhando, né, todos estamos abalados com essa pandemia. E a Via não é diferente. Então, eu acho que os gestores, o papel dos gestores, é eles estarem bem, né, é eles terem essa abertura e essa possibilidade aí de conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir administrar melhor. Porque a empresa, ela precisa de lucro, ela precisa de resultados, mas antes de mais nada, hoje a gente precisa olhar o lado emocional das pessoas, a gente precisa humanizar as relações, porque é só fazendo isso que a gente vai conseguir ter um rendimento melhor e os motoristas vão conseguir se sentir bem
se sentirem acolhidos, se sentirem, né, vistos, olhados, para conseguir desempenhar um bom papel. Então, eu acho que tanto o papel é justamente tu estar dando essa abertura para o motorista, né? Porque vocês precisam deles, os gestores precisam do motorista para poder dar o resultado. Então, eles são a cadeia principal. Então, os gestores, eles têm que também, né, têm que lidar com isso, têm que trabalhar com isso, e dando esse apoio, que eu acho que é fundamental para todos nós, né? E eu acho também, uma das coisas que eu sempre busco falar com os próprios gestores, né, é a própria relação comigo, né? Eu acho que a gente precisa ter essa abertura, precisa ter esse canal, daqui a pouco deles não estarem bem, deles poderem me acessar, porque às vezes isso ajuda, só uma ligação para poder falar alguma coisa. Então, eu acho que já acalma, já tranquiliza aquela pessoa para conseguir desempenhar um papel mais adequado perante o meio aí que a gente está vivendo. E a Via, né, dos 1.000 motoristas que tem, desde o início da pandemia, graças a Deus ela perdeu 2 motoristas só para o vírus, né, que foi um agregado e um frota. Então, realmente, os motoristas estão se cuidando, os gestores estão se cuidando. Então, acho que esse resultado, né, de mais de um ano de pandemia, eu acho que é muito válido. E eu acho que as famílias estão realmente valorizando esse momento, os motoristas e os gestores, né, pela pouco índice aí de, praticamente 0 índice de mortes, né, dentro da empresa. Exato. Então, nosso grande objetivo era não perder ninguém, né? Lamentamos a perda, infelizmente, né? Teve um caso de um motorista que era frota, que estava de férias, inclusive estava afastado, né? Quando contraiu. Mas, enfim, eu gostei dessa palavra humanizar, Fábio. Gostei dessa palavra. Né? É o que o Elton fala aqui, ó. Com certeza o diálogo entre todos é a melhor forma de nós ajudar a todos. Então, é exatamente isso. Né? Por isso que envolve família, envolve o gestor, a empresa, envolve o nosso cliente, ao qual nós prestamos serviço. A gente tem visto uma preocupação e até mesmo uma cobrança muito forte de vários clientes, né, para com a Via Lácteos, no sentido de garantir a segurança da operação, de garantir o cuidado, né, com o nosso time, com os motoristas, com o produtor, enfim, com todos os envolvidos no processo. Vamos lá, gente, vamos colocando mais perguntas aqui, que na medida que forem aparecendo, eu vou colocando elas aqui. O Davi também colocou aqui, muito importante o gestor dar essa abertura de conversar com o motorista, né, qual tem necessidade específica de cada um. Davi, nós falamos exatamente isso, né? O papel do líder é cuidar de pessoas, né? Cada pessoa tem suas necessidades, suas expectativas, então esse é o papel. O Samuel lá de Pará de Minas, está participando, nosso gerente regional de várias operações, vários clientes, tem uma equipe com várias pessoas. Como o gestor pode auxiliar o motorista e colaboradores a manter o controle emocional? Já falamos um pouquinho sobre isso, né, Fábio? Mas para responder essa pergunta, como que o gestor pode auxiliar o motorista a manter o controle emocional? Em primeiro lugar, eu acho que é dando essa liberdade para ele, e no momento que ele traz as queixas, as preocupações, né, do que ele está vivendo, do que ele está passando, eu acho que o próprio gestor, se ele acreditar que ele não vai conseguir, né, ajudar, ou enfim, administrar todas essas emoções que o motorista está sentindo, porque o controle emocional nada mais é do que a gente conseguir lidar e administrar nossas emoções, né? Seja elas boas ou ruins. Então, claro que hoje, em função da pandemia, são muito mais ruins do que boas, muitas vezes. Mas eu acho que o gestor tendo essa possibilidade e sabendo que o motorista está com um problema ou algo que vai, daqui a pouco, interferir no controle emocional dele, incentivar ele a buscar uma ajuda, né? Ou daqui a pouco, se ele mesmo perceber que ele não consegue ajudar,
existe o acompanhamento psicológico comigo, né? Então, da gente poder juntos trabalhar esse motorista para conseguir resgatar ele. Então, para que ele volte para a operação mais consciente, mais seguro. E eu acho que o principal é o motorista sentir essa abertura, esse acolhimento do gestor, que às vezes, pelo próprio dia a dia, não se consegue. E muitas vezes ele mesmo vai conseguir resolver ali. Daqui a pouco é um problema financeiro, daqui a pouco é um problema familiar que ele consegue resolver, daqui a pouco até problema com a própria empresa, né? Minha escala tá ruim, eu não tô querendo nesse horário, mas não expõe. Então, no momento que é falado, é exposto o que a pessoa está sentindo, automaticamente ela já consegue melhorar e administrar as emoções dela. Certo. Bom, o Vitor está me fazendo uma pergunta aqui, não vou poder fugir dela. Nosso colega Alencar passou pelo Covid um momento muito importante em sua vida, o nascimento do seu segundo filho, e não pôde acompanhar e participar desse momento, né? Qual o sentimento, qual o aprendizado, ele está me perguntando aqui. Vitor, eu acredito que o maior aprendizado, e naquele momento, o meu maior sentimento não era a dor física, era o psicológico, de fato, né? Primeiro porque eu tive contato com algumas pessoas naqueles dias, apesar de tomar cuidados, mas tive contato, né? Então, no primeiro momento, a minha preocupação era muito grande em relação aos demais, e não a mim mesmo, né? Então, o psicológico, nesse sentido, ele afeta muito, né? Você tem que buscar forças, né? Resgatar seus valores. Então, o meu aprendizado é isso, resgatar alguns valores importantes, né? na sua vida, né? E depois foi um momento em que eu recebi a notícia da confirmação do Covid 1 hora antes do nascimento do meu filho. Eu estava me preparando para ir para lá e justamente fui fazer o teste porque eu queria proteger a minha família, não queria participar daquele momento, né, sendo que eu acabava de retornar de uma viagem. Então foi um momento psicologicamente afetou muito, mas como eu falei, é nos valores, na família, né, na religião, nas suas crenças, é nos seus valores. Para mim, esse foi o principal aprendizado. E é lógico, né? Além de família, amigos, né? Então, é se abrir com alguém, é buscar exatamente o que nós estamos falando aqui, o meu gestor, é buscar alguém com quem eu possa compartilhar e falar sobre aquele momento. Então, esse é o maior desafio. E, de fato, né? Falar sobre isso não é nada fácil. E assim, né, Alencar, que nem tu mesmo comentaste, eu acho que o Covid, 80% é psicológico. Assim como lá no início, que eu comentei que muitas pessoas somatizam, né, o Covid faz as pessoas somatizarem. Porque daqui a pouco, enfim, tu tá na rua, um exemplo, foi no mercado, chega em casa com dor de garganta. Nossa, eu tô com Covid. Ah, pegou alguma coisa, ou daqui a pouco aglomerou, né? Tô com dor de cabeça, é Covid. Tô com dor no corpo, é Covid. Então, eu acho que, e no momento que tu diagnostica que tu tem Covid, às vezes tu tem sintomas porque tu sabe que tu tem Covid. Então, 80% para mim, né, eu como psicóloga e na minha percepção individual, 80% é psicológico. Que tu precisa lidar, entendeu? Porque tu não sabe, tem muitas pessoas que têm Covid e não querem dormir, porque tem medo de acordar, ou de não acordar, no caso, né? Então, eu acho que o psicológico, e como tu falou, tu conseguiu meios de conseguir expressar o que tu estava sentindo. Então, eu acho que é justamente isso. E não só contar com o Covid. Eu acho que na vida a gente precisa ter pessoas para conseguir botar para fora algumas coisas. Exatamente. É como eu falei no início, né, Fábio? São duas pandemias nesse momento. Uma é a doença, né, o Covid. E a outra é a saúde mental. Certamente são duas pandemias, né? O Marco Souza coloca aqui no chat. Esse é um controle emocional, né? Com certeza esse é o mais importante, visto que é o gatilho para conter
a ansiedade, né? A ansiedade já era um problema, né, Fábio? E agora, então... Sim. O Brasil, na verdade, é um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo, né? Isso já tem dados. Então, as pessoas, elas são ansiosas. E dependendo do trabalho que tu desenvolve, até na própria via, os próprios gestores, né? O trabalho torna ansioso, porque tu quer ter produtividade, ter resultado. Então, o ambiente já te torna um pouquinho ansioso. Se tu tem a pré-tendência a ser ansioso, aí sim tu precisa conseguir administrar esse sentimento dentro de ti. Isso mesmo. Bom, nós já estamos com 50 minutos de live, temos muitas participações, né? O pessoal reconhecendo os seus gestores, o Magdiel reconhecendo o Oséias, eu vi aqui um reconhecimento feito para o gestor, o líder, nosso líder lá em Teófilo, Carlos, de um motorista, certamente da operação. Não posso deixar de destacar, né, Fábio? Temos vários motoristas da operação de Criciúmal aqui participando. Então, tá muito, muito legal. Paulo Machado está participando, diz que está participando junto com a família. Conhece o Paulo, Fábio? Sim, lembro. Alguns eu lembro, né? Ainda mais os mais antigos que nem eu. É isso mesmo. O Gian está fazendo a seguinte pergunta aqui, Fábio. Como diferenciar a depressão e a ansiedade em um motorista e como fazer essas abordagens distintas? Então, como diferenciar a depressão e a ansiedade em um motorista e como fazer as abordagens nas duas distintas possibilidades? Enfim, são duas coisas diferentes, né? A ansiedade, ela vai com certeza mostrar mais. A pessoa, ou daqui a pouco ela vai estar mais desatenta, ou ela vai estar mais impulsiva, ela vai estar mais elétrica, vamos dizer assim. Já a pessoa depressiva, ela não rende, né? Ela vai daqui a pouco ter uma dificuldade, até pode começar a dar desculpa de não querer ir na empresa, de estar com problema. Então, assim, ela começa a ficar mais apática. A ansiedade, tu fica eufórico. A depressão, tu fica apático, né? Vamos dizer, mais ou menos nesse sentido, para tu conseguir diagnosticar, né? E perceber. No momento que tu perceber isso, né? Tudo depende do nível da ansiedade e da depressão que a pessoa está sentindo. Com certeza, é acolher, mas encaminhar para uma ajuda, encaminhar para tratamento. E dependendo do nível, tanto da ansiedade quanto da depressão, duas precisam ser tratadas com psiquiatra também, né? Dependendo do nível, tanto da depressão quanto da ansiedade, a gente tem que colocar concomitante ao tratamento psicológico, medicamento, com psiquiatra. Porque a gente sabe que a depressão, às vezes, a um nível elevado, leva ao risco de suicídio, né? E os motoristas estão com uma arma na mão. Então, a via preza muito a segurança, então, no momento que se perceber isso, é necessário ter, porque às vezes a pessoa ela está com sentimentos depressivos. Isso não significa que ela esteja depressiva, né? Então, daqui a pouco, os sentimentos, enfim, é uma mágoa, é um abalo, é alguma briga familiar, ou alguma separação, ou o filho perdeu o emprego, né? Enfim, qualquer situação, mas que também tem que ser tratada. Mas a depressão é algo realmente que o gestor tem que olhar, ver e buscar o tratamento e auxiliar essa pessoa a ir buscar uma ajuda. Bom, reforçar aqui, temos muitos motoristas do T2 participando, são diferente dos nossos motoristas de T1, que estão praticamente todo dia em casa. O nosso motorista T2 roda por períodos mais longos, longe de casa, certamente temos um grande desafio, né? Tem muitos deles aqui. Obrigado por todos pela participação, certamente estão pelo Brasil afora aí e participando. Mandem suas perguntas também, né? Temos operações de cacau, operação do Leite Sul, Leite Teófilo. O Victor Jimenez está fazendo uma pergunta aqui, Fábio, sobre a síndrome de Burnout. Como identificar um colaborador um distúrbio, né? Causado pela exaustão. Como identificar
Quais são os sinais? Eu acho que, primeiramente, o sinal, a pessoa ela vai estar mais desgastada emocionalmente pelo próprio fato da síndrome, né? Eu acho que antes da pandemia, um pouquinho assim, as pessoas estavam muito focadas no trabalho, em produzir, então isso acabou desencadeando a síndrome em muitas pessoas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a pessoa se conhecer ou tu perceber que aquela pessoa está tendo alguma situação. Ou ela está mais ansiosa, ou ela está mais agressiva, até na maneira de conduzir, de falar, né? Ela está em casa, está trabalhando, ela está ali no escritório, e aí ela acaba se desorganizando muitas vezes. E aí o que ela poderia fazer em 5 minutos, ela acaba fazendo em 10, em meia hora, porque daí ela acaba se desorganizando. Então, eu acho que a pessoa, ela começa a ter um desgaste, tanto físico quanto emocional, né? E aí, sim, buscar uma ajuda profissional aí para conseguir aí administrar com a ajuda da própria equipe daí, no caso, né? Exato. Bom, comentário do André Macari, o André vê nossa operação de nutrição lá na Primato. A Via é show, orgulho de fazer parte desta equipe na Operação Nutrição Granel. O Victor agradecendo aqui pela explicação. Aplicaremos um treinamento com o colaborador do Rafael sobre o tema. O Jean Pereira de Santa Vitória. Já fiz parte da família Via Lácteos e agradeço o aprendizado. Hoje tenho minha própria empresa, obrigado. O João Lopes. Fábio, nós vamos, né, ainda vamos ter tempo para mais uma ou duas perguntas, algumas perguntas. Então, peço que todos deixem aqui sua participação, sua pergunta, né, de onde estão participando. Fábio, sobre as medidas de prevenção. Eu vi até que tinha algumas perguntas no chat, mas deixei por último aqui, né? Nós estamos trabalhando em várias frentes e com o avanço da pandemia, revendo protocolos a cada necessidade, ou a cada novo fato, nova situação, ou novo aprendizado, né? Mas quais são as dicas que você, né, especialista na área de psicologia, né, pode dar para todos que estão assistindo essa live? Eu acho que, para mim, assim, a pandemia, ela veio, né, para a gente repensar muita coisa. E coisas que daqui a pouco a gente nem imaginava que poderia estar acontecendo. Eu acho que a gente precisou rever valores, né, principalmente família, porque às vezes antes da pandemia, às vezes só chegava em casa para dormir, não convivia com os filhos, não brincava com os filhos, e aí a pandemia veio um boom. Agora tu vai ter que ficar isolado em casa com a sua família e tu não pode sair. Então, eu acho que muito veio para a gente repensar muita coisa a respeito disso, valorizar as pequenas coisas, né, que são muito mais importantes daqui a pouco do que tu tá fora disso. A gente precisa valorizar quem a gente ama. A gente tem que deixar o egoísmo um pouquinho de lado, a gente tem que ser empático, a gente precisa cuidar do outro, a gente precisa perceber o outro, né? Então, eu acho assim, independente, né, de tudo isso, a gente precisa se cuidar. E no momento que a gente se cuida, a gente está cuidando do próximo. E é só assim que a gente vai combater o vírus, né? A gente não vai conseguir se a gente aglomerar, se a gente fazer festa. Então, assim, continue com o protocolo, seja com distanciamento, seja usando máscara, álcool gel, né, não compartilhando objetos, e se cuidem, né? Valorize quem vocês amam, eu acho que isso é o mais importante, quem a gente está junto, seja família, seja amigos, os próprios motoristas, né? Porque a Via é uma grande família, então no momento que tu não se cuida e que tu vai trabalhar, tu tá colocando aquelas pessoas em risco. Então, eu acho, difícil, já faz mais de um ano, as pessoas não aguentam mais, tem que se cuidar, tem que ficar em casa, mas pensa no outro. Eu acho que a empatia e resiliência é a palavra do momento, assim, a gente precisa ser resiliente com todos,
né? A gente perde muita coisa, né? As relações ficaram muito mais virtuais agora, então, assim, tu não tem aquele contato afetivo, tu não tem aquele abraço, tu não tem aquele olhar, mas é necessário, e a gente precisa se afastar para depois se aproximar. E eu acho que a Via está prezando muito isso, e eu acho que a gente tem que pensar nos filhos, nos avós, nos maridos, nas esposas, né? Tem certeza que a gente vai passar por isso, em algum momento vai chegar a vacina para todos, né? E independente se tu tomou a vacina, tu tem que se cuidar, né? Não é a vacina que vai fazer tu não pegar, então eu acho que é necessário. E eu acho que para as famílias, né? As famílias continuem cuidando dos motoristas, porque a Via já está fazendo isso, né? E eu acho que a gente todos tem que fazer a nossa parte aí para conseguir sair ileso dessas. Beleza. Nós temos o Vinícius, lá de Matelândia, o Marcelo Souza, está participando, o Everson Batista, grande empresa Via Lácteos, sempre buscando inovação e qualidade de seus serviços. O Éder, parceiraço nosso lá de Araçatuba, participando com a família em peso, dando os parabéns. Obrigado, Éder, obrigado. Temos muitos agregados e parceiros da Via Lácteos, né, de longa data aí participando. O Almir traz uma pergunta aqui. A pessoa, ela pode apresentar os sintomas mesmo não estando infectada? É aquilo que eu falei antes, entendeu? A pessoa, ela acha que tá com Covid e já tá sentindo, entendeu? Então, assim, não existe um transtorno para isso. Eu acho que é muito mais uma questão emocional de não saber lidar com as emoções, né? Então, assim, um transtorno psicológico referente a um falso resultado, acredito eu que não. O que pode acontecer a gente sabe que existem falsos negativos, né? Então, se a pessoa está tendo o sintoma e está tendo falso, daqui a pouco ela não fez dentro do prazo ali que deveria fazer os exames, e existe aquela pessoa que sente tudo, mesmo não estando, né? Por isso que existe o teste. Então, o teste ele é feito justamente para isso. Então, porque daqui a pouco alguns motoristas até, eu tô com sintoma, não vou trabalhar, né? Então, traz o teste. Depois do teste, ok. Então, um transtorno, não, eu acho que transtorno, eu acho que é muito forte a palavra, assim, eu acho que as pessoas, elas se tornaram mais ansiosas com esses sentimentos, entendeu? Com essas sensações provenientes da Covid. Então, eu vou sentir, eu tô, mas na verdade eu não tô. Então, não chega a ser um transtorno, mas sim uma questão mais de ansiedade, de não saber administrar tudo isso. Muito bem. Bom, nós já vamos indo para o fechamento, para a parte final. Vejo muita gente aqui, depois eu volto um pouquinho para o chat ainda, antes de encerrar. Para nós, depois falamos um pouquinho mais também, Fábio, fica na linha com nós. Para nós iniciar essa última etapa, então, e fechamento, nós vamos convidar o nosso diretor, né, o Almir Valcarengue, diretor da Via Lácteos, para ele trazer as suas palavras a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, Valmir. Bem-vindo. Boa noite. O povo está ansioso para ouvir você um pouquinho também. Eu estou aqui falando da grande Matelândia, no extremo oeste do Paraná. Como os paraguaios falam aqui, próximo de Foz do Iguaçu. Então, para mostrar um pouco da nossa dimensão territorial. E muito feliz de ter a Fabiane conosco, porque 2008 parece que foi ontem, já se passam quase 13 anos, né? E quando eu olho pelo retrovisor desse tempo,
eu vejo que a gente fez uma grande construção de amor com as pessoas, com os clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, com a sociedade em geral. Sabe, Fábio, não sei se você lembra, a tua irmã, quem sabe, lembra melhor, o nosso começo de Palmeira, a gente encontrou o gaúcho pelo duro, e eu acho que eles fizeram um reduto em Palmeira. Mas, como conhecimento da AJF e RH, nós aprendemos a lidar e ter resiliência e transformá-los em líderes. Hoje, eu penso assim, Palmeira é a terra boa que, jogada a semente, gerou e está continuando, né, gerando bons frutos. Bons frutos de liderança que atravessaram as fronteiras, né? Alguns não pensavam que eles iam atravessar o Sarandi, e agora estão em Uberlândia, né? Estão em Sacramento, estão em outros estados, em operações distintas, né? Clientes desafiadores para nós, de formas que é sempre muito gostoso relembrar da Palmeira. E de quando eu recebo uma erva mate gurizinho. Falando nisso, já acabou. Almir, Vou te mandar, então. Almir, tu tá no compromisso. A logística eu organizo, Fábio. A logística deixa comigo. Isso aí. Então, Fábio, assim, se a gente olhar para esse tempo, a nossa gestão de pessoas, né? Nós erramos, nós aprendemos, nós melhoramos, e estamos até hoje num processo de melhoria contínua, né? E jamais imaginávamos ter no nosso país uma pandemia, de formas que a gente sempre fala assim, ó, que na cultura oriental, fantasma é um bicho feio, cabeludo na frente e careca atrás. Ou tu pega ele pela frente, ou ele te foge. Então, é dessa maneira que nós estamos nos relacionando com a situação da pandemia, né? O Alencar falou muito bem, a Via Láctea é uma empresa de pessoas. Nós somos gente que gosta de gente. E a dimensão da Via Láctea é familiar. Nós vamos para dentro das famílias, né? Eu gostei muito das perguntas porque reflete na família. E o que nós estamos fazendo é a segurança de que no trabalho não acontece o problema. Então, temos que levar como ajudar em casa. De forma que a família fica tranquila, que o pai, que o filho, que o colaborador está numa situação de segurança. Mas continuamos aprendendo sempre. É assim, ó, quando uma empresa ela se propõe a ter uma atuação de nível nacional e que ela está assim do Rio Grande do Sul até o Nordeste, então são diversos estados, pessoas, costumes que nós fomos agregando no nosso DNA e também fomos aprendendo, né? Na nossa história de famílias, existe, por exemplo, muita cultura popular que, além dos cuidados, né, que falamos aqui, também tem a roda de conversa
que cuida, com seus conhecimentos familiares de hereditariedade, por exemplo, da imunidade. Como fazer para ter alta imunidade. E isso ajuda muito. Tem muito conhecimento dos nossos avós, sabe? Que na roda de conversa, nas dicas diárias de segurança, eles trazem, e a gente fica com isso entrando ainda mais na intimidade das famílias. Eu diria que é uma riqueza que surgiu com a pandemia. Tenho que registrar, sim, que quando acontece um óbito na empresa e o nosso colaborador estava em férias, e ao retornar das férias não pôde retornar. Mas aconteceu o óbito. O óbito, ele é uma cicatriz aberta. Bateu, dói. É o sentimento de empresa que nós temos com as pessoas. E é uma realidade que nos motiva a fazer mais, a fazer melhor. A transparência com os nossos públicos, especialmente clientes, absorvemos conhecimentos, trocamos ideias e vai se construindo um processo de melhoria contínua na saúde, na relação com as pessoas. Como você diz, humanizar as relações cada vez mais. Então, a pandemia tem sido um marco para reforçar as relações pessoais e familiares da Via Lácteos com todos os seus públicos. E me resta aqui cumprimentar a iniciativa dos nossos colaboradores de fazer essa live e ter o privilégio de ter a tua presença. E eu penso assim, Fábio, que você deve tomar leite desnatado, porque esses tempos de 13 anos só te fez bem. Então, manda a receita para nós, que como nós somos leiteiros, a gente vai aplicar bem também. Obrigada. E assim, essa construção de empresa de pessoas definiu o nosso negócio. O nosso negócio é segurança no transporte. E olha, Fábio, tem aberto muitas portas pelo Brasil. Os modelos que construímos com os nossos clientes e fomos melhorando e aperfeiçoando também com outros segmentos que atuamos fora do leite. É muito legal. E estamos no século XXI e grandes empresas querem o modelo de segurança de pessoas, porque é ali que nós chegamos, né? Então, assim, é uma noite muito feliz para nós. Então, o meu agradecimento a todos, muito especial à família Via Lácteos. E a minha mensagem diante da pandemia é bem objetiva. É assim, gente. Mudança é difícil. Não mudar é fatal. É isso. Obrigado. Fiquem Nós com é Deus. que agradecemos. Nós é que agradecemos. Em nome de todos que estão acompanhando, participando. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras. E Via Láctea é isso, é uma família. Então, tamo junto. Tamo junto. Bom, Romir, você falou de Palmeira, ó, tá o Adelar aqui, motorista de Palmeira das Missões. Adelar. Quem postou foi a Daniele, mas certamente estão junto lá assistindo. Que legal. Obrigado, Bons viu, frutos, Adelar, pela bons participação. frutos. O Marlos Machado, a Vera Terra Inês. boa, semente boa, né? bons frutos. Venha mais, venha mais. Né, Fábio? Traz mais. É verdade. Tem que manter Palmeira na via de alguma maneira. Isso Não, a mesmo. via tá aí, Fábio, a via tá aí. A via tá aí, tá sempre presente. A Vera Inês, Sou do Céu Azul, Empatia é Tudo, Sandro Luma, muito bom, o Marcos de Coronel, equipe de Coronel 100%, Rafael Piancol, Empatia e Resiliência, Gelson Luiz, o Marco Vinícius, de Criciúmal. Criciúmal ou Tapejara, Marco? Os dois, né? Os dois. Ó, filho de Palmeira. Filho da Palmeira, E agora tá indo para Lucas de Oliveira, da Operação Danone, Boa Esperança. O Erasmo Rosa, de Criciúmal, obrigado, Erasmo, nosso colaborador. O Elton Borges, Adriana, olá, sou o Luiz Fernando de Matos Lopes, motorista, Florestal, Paraná. O Edmar Nunes, de Santa Vitória. O Juarez Quadros de Flores, foi um dos primeiros que entrou lá, né? O Juarez, da Italac, de Itapejara. Obrigado, Juarez. André Luiz dos Santos, o Edson Moreira, nosso gestor, Pará de Minas. O Renan, tivemos um momento delicado na operação, né? Operação de Juvenópolis, por conta do Covid. Fica meu agradecimento a todos que fizeram com que a operação não parasse, né? O cliente foi fundamental, todos que participaram. Obrigado mesmo, bem lembrado, Renan. O Samuel, o Leonildo Veronês, Luiz Henrique Rosa dos Santos, Matheus Guimarães, Wesley Batista, Silva, Guilherme Bertotti, a Marinês familiar, né? Mais uma pessoa representando famílias. Muito importante para nós também, como família, sentir essa preocupação da empresa para com os colaboradores. Obrigado, Marinês, Wesley Dias, Gabriela, muito importante ter a família próxima, o Matheus Bracelotti, Sacramento, o David Souza, o Edson Pereira e o Dalton, e o Ítalo Dutra também de Pará de Minas. Enfim, e assim segue. Muito agradecido por fazer parte do time de vencedores. Operação Florestal, Fábio Paes, mais um do Florestal. Bom, nós vamos dando encerramento à live. Nós, como eu falei inicialmente, teremos nesse canal teremos outras, mensalmente traremos um tema. Estamos abertos a sugestões, seja de colaboradores, de parceiros, de terceiros, de clientes. Estamos abertos, né, a estas sugestões. Vamos trazer a cada mês aqui um especialista para discutir um assunto, né? Então, agradecer a todos que contribuíram, que entraram no chat aqui, que mandaram suas perguntas, interagindo, né, conosco, trazendo suas perguntas, suas dúvidas, seus lembretes, suas contribuições. Né, agradecer a Fábio, obrigado, Fábio, pela participação. Certamente engrandece o nosso trabalho como empresa, né, e o nosso cuidado aí que nós temos sobre pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo, né? Aos nossos clientes, eu posso, e talvez não tenha citado alguém, mas certamente temos várias pessoas representando os nossos clientes aqui participando, então obrigado a todos, vocês fazem a diferença junto conosco, né, junto com os motoristas. Então, obrigado, né, pelas orientações, pelas cobranças, né, pelo esse trabalho que a gente faz em busca da saúde de todos. Aos nossos parceiros, né, temos a Federal aqui, quero citar em nome da Federal todos os demais parceiros que aqui acompanharam, funcionários do time administrativo, primeiramente, né, e depois na nossa linha de frente, né, que são os nossos guerreiros, né, os nossos motoristas. Então, obrigado especialmente a vocês que a Via Lácteos é essa empresa
com mais de 1.000 colaboradores em função de vocês que fazem empresa. Somos uma empresa de pessoa, tamo junto. Então é isso. Fábio, alguma questão para nós finalizar? Não, acho que eu quero agradecer também, né? Eu acho que esses quase 13 anos aí, eu sempre brinco que a Via saiu de Palmeira, mas eu não saí da Via. Então, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de poder ajudar a cada ano aí, a cada dia que passa vocês. Sempre procuro ter uma relação muito boa com os gestores, até porque a gente lida com pessoas, né? Então, a gente poder ingressar pessoas novas, novos motoristas, novos administrativos, de uma maneira que a gente consiga entender o cliente, entender o gestor, então, para saber administrar e ter um bom trabalho, né? Então, eu acho que só tenho a agradecer por poder fazer parte desse time também, apesar de não ser da empresa, mas me sinto parte disso pelo tempo de empresa, né? E contem comigo, né? Estou aqui realmente para poder ajudar, para poder melhorar aí a cada dia mais as operações, agora aí entrando em outras cidades, conhecendo aqui alguns novos gestores, provavelmente alguns aí me conheceram hoje, vamos dizer, porque só era WhatsApp, então não sabia nem como é que eu era, né? Apesar do Mir ter me elogiado. Então, quero só agradecer essa oportunidade de poder trazer aí um assunto tão importante, que eu acho que realmente a saúde mental é fundamental para a empresa poder se desenvolver e crescer ainda mais. E se cuidem, né? Trabalhem aí o emocional de vocês. Eu acho que todos precisamos estar melhor a cada dia, e a pandemia, a gente precisa crescer com ela, emocionalmente, espiritualmente, né? De uma maneira aí que a gente consiga evoluir. Então, todos evoluímos aí a cada dia. Então, eu acho que esse é o meu recado, né? Evoluam, cresçam, usem a pandemia por uma maneira de conseguir se conhecer melhor e desempenhar aí um bom papel. Joia. Bom, nós temos aqui os nossos clientes participando lá do Florestal, né? Nós temos visto, especialmente nesse novo segmento em que para nós ainda é novo, né? Apesar de já termos uma experiência de alguns anos, mas ainda é novo, né? O foco que eles têm tido com relação à segurança, isso certamente está muito direcionado e ligado ao nosso valor de segurança também. Obrigado. Renato Marques, da CCPR, obrigado, Renato. Mais uma vez ao Laerte. Nós temos aqui a participação da Piracanjuba também, o Renato. Se não me falha a memória, é o Renato, sim, de Araraquara. Obrigado, Renato. Enfim, temos muitos participantes aqui. Então, encerramos essa primeira. Fiquem com Deus, se cuidem, cada um fazendo a sua parte, cuidando de si mesmo, depois cuidando do outro. Nós temos a certeza que vai ficar tudo bem. Seguimos juntos. Um abraço e obrigado a todos. Valeu. Obrigada, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchim, tchim.